muito emocionante. Eu espero que os irmãos também tenham se emocionado, tenham suas vidas transformadas, assim como a minha foi. Bastante tem sido, porque eu sou privilegiada só numa coisa, que eu sou a primeira a ter a aula. Eu sou a primeira a ter a aula e ainda aprendo com os irmãos. Então, eu sou muito privilegiada nessa posição aqui, nessas duas questões. E nós estamos no Sermão do Monte, no capítulo 7, de 1 a 6, para falarmos justamente sobre o julgamento, né? Como é duro ser injustiçado, né? Nós vimos esses dois testemunhos aí, como é difícil e como é penoso, né, a gente passar por um julgamento que a gente não é o culpado daquilo, né? O constrangimento da irmã Cleide, nossa, terrível, né? O constrangimento dos irmãos aqui, né? O escândalo, a vergonha na rua, né? Todo mundo parando para ver e tudo mais, né? Fora os danos materiais também. Toda a minha experiência, tudo que aconteceu comigo, como eu me senti, coloquei na carta e mandei para eles. Eles não me mandaram resposta. Mas eu tenho certeza que eles fizeram. Deveriam ter respondido, né? Então a irmã Cleide está dizendo que fez por escrito para a empresa a reclamação do constrangimento que ela passou, né? A injustiça ter sido acusada de roubo, né? Então, irmãos, eu também passei por uma grande injustiça na vida, mas os testemunhos dos irmãos já exemplificaram, e eu sei que cada um, talvez maior ou menor, mas todos nós já passamos por injustiça, sabemos o quanto isso é dolorido, né? Sermos acusados do que nós não fazemos. E o Senhor Jesus vai dizer aí no capítulo 7, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, irmãos, aqui estamos falando de julgamento e precisamos fazer aqui um entendimento bem claro, né? Nós saímos da parte em que Jesus falava sobre como que nós tínhamos que administrar os nossos próprios sentimentos, a nossa vida pessoal, né? Esse era esse pensamento que a gente estava tendo até agora. Agora o Sermão do Monte vai passar por um outro lado nesse momento, que é do relacionamento, né? Então aqui nós vamos falar do relacionamento nosso com o próximo, principalmente com os da comunidade da fé, então entre nós aqui irmãos, né? Então está dizendo que nós não devemos julgar, isso é uma ordem, né? Se é uma ordem, se nós descumprimos, é pecado, como a irmã Rose já falou aqui. Se descumprimos a palavra de Deus, estamos pecando. Então, se Jesus disse, não julgueis, ponto final, e se julgamos, estamos em pecado. Mas quando acontece o julgamento, e ele é injusto, o quanto é dolorido, não foi? Que nós vimos aqui. Quem está com o Salmo 55, de 12 a 14, para ler para nós? Que nós vamos, esse Salmo me toca profundamente, e quero que cada irmão guarde no coração, cada vez que for se relacionar com o seu irmão em alguma coisa, lembre dele. 55, 12 a 14? 55, 12 a 14. Se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegava. Você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Olha que palavra, irmão. Se fosse alguém de fora que tivesse me insultado, ou me julgado injustamente, vamos trazer para o nosso contexto, eu até teria suportado, o salmista diz. Mas foi você, o meu amigo, que nós andávamos juntos e íamos festivamente para a casa do Senhor. Essa
dor doeu muito mais forte, né? Aqui os irmãos contaram injustiças, sofreram de estranhos, mas o salmista está dizendo que a dor é muito maior se somos injustiçados pelo nosso irmão que vem à casa de Deus para louvar junto conosco. Então essa é a primeira mensagem que eu quero deixar aqui, né? Do nosso cuidado quando vamos julgar algo que nossos irmãos fazem, o quanto isso dói se nós fizermos de forma assim errada, né? Sem o discernimento e a direção do Espírito Santo. Mas será, irmãos, que todo julgamento é pecado? Tudo que a gente vê e observa dentro da casa do Senhor, será que tudo, se nós analisarmos e tirarmos as nossas conclusões, será que tudo é errado, tudo é pecado? Todo julgamento é pecado? O que os irmãos acham? Não. Tem julgamento que a palavra diz que é necessário que nós façamos, né? Vamos ver aí, quem está com 1 Coríntios 5, vai ler de 3 a 5, depois o 12 e o 13. Primeira Coríntios 5, de 3 a 5, e depois lê o versículo 12 e o 13. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no Espírito, já determinei como se estivesse presente que o tal ato santificou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu Espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. De 1 a 5. O 12. Não, o versículo 12 e o versículo 13, do capítulo 5. Porque tenho em mim julgar. Porque tenho eu de julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estáis dentro, mas eu julgo os que estão de fora. Irai, pois, dentre vós a este equilíbrio. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aí? Que existem casos em que nós, dentro da comunidade da fé, precisamos fazer o julgamento, né? Nós já estudamos aí a primeira carta de Coríntios, e ele está dizendo aí do caso da pessoa que está em pecado. Existe primeiro aquela orientação, chama a pessoa, chama as testemunhas, né? Conversa. Mas se aquela pessoa permanece num grande pecado e não escuta, né? Existe a necessidade, então, de uma repreensão mais séria. E vai dizer no versículo 12, pois com que direito haveria eu de julgar o de fora? Não julgais vós os de dentro, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então, os de fora, isso é problemas deles com Deus. Nós não devemos julgar e nem determinar o que eles fazem ou não fazem, mas aqui dentro de nós é necessário ter uma ponderação de que certas atitudes, né, daquele irmão que está prejudicando a comunidade da fé, precisa ter uma repreensão, né? Então existe o julgamento que deve ser feito, Paulo está orientando aqui, porque se tem aquela pessoa que se levanta contrária ao reino de Deus, que nós estamos estudando, trabalhando de forma contrária ao reino de Deus, né? Então, aquela pessoa direcionada pelo Espírito Santo, principalmente o pastor, mas às vezes Deus levanta uma outra pessoa que corrija esse irmão. É necessário, né? Que haja esse bom julgamento das coisas de Deus. Paulo está orientando aí. Em Provérbios 31:9. O que Provérbios 31:9 vai nos falar? Quem está com esse texto? Provérbios 31:9. Abre a boca, julga retamente e fala justiça aos pobres e aos necessitados. Abre a boca e julga retamente.
Então, os irmãos vejam que existe julgamento que é necessário ser feito. Mas lembrando nós aqui que nós estamos falando do julgamento dentro da comunidade da fé, né? Então, necessitamos fazer o julgamento reto e justo quando há um caso que venha atrapalhar o bom andamento do reino de Deus. Esse julgamento, ele é apropriado dentro do nosso grupo. Mas qual é o julgamento que Jesus está falando aí? Que esse julgamento é o que nós não devemos fazer. Eu acho que eu não coloquei nenhum papelzinho, Tiago 4, 11, 12. Tiago 4, 11, 12 vai trazer bem uma explicação para nós. E aí serve até para aquelas lições que eu tenho ensinado para os irmãos, né? Que quando nós não entendemos algum texto da palavra, outros textos esclarecem. É sempre a Bíblia explicando a própria Bíblia. Tiago 4, 11 e 12 vai explicar aqui de qual é o julgamento que é errado. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Olha só. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas és juiz. Então, você já está se colocando no lugar de Deus, né? Um só é legislador e juiz, letra maiúscula, só quem pode julgar é Deus. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Então, agora vem a explicação do julgamento que é errado, né? O que é o julgamento errado? Falar mal do seu irmão. Então, os irmãos vejam, né, como é que nós estudamos a Bíblia, quais são as técnicas de interpretação. Jesus disse, não julgueis. Tá bom, mas que julgamento que ele está fazendo? Então, Paulo deu uma orientação sobre quando é que é necessário e é prudente julgar. E quando é que não é, qual é esse julgamento que não é bom? Tiago vai dizer, não falar mal, né? É esse julgamento que Jesus vai entrar aqui. E mais uma vez, lembra quando nós estudamos as intenções do coração? Me emocionei muito em falar sobre isso, né? Qual é a intenção do seu coração que move a gente a fazer certas coisas? Nós temos que estar vigilantes. Eu digo para os irmãos que estudar essa questão do julgamento, refletir, pensar, me fez também durante toda a semana clamar pela misericórdia de Deus pela minha vida. E eu quero transmitir esse sentimento para os irmãos, porque esse julgar, né, que é o falar mal do irmão, ele é tão minucioso, é uma coisa que pode pegar a gente tão desapercebidamente. É um pecado que aparece na nossa mente tão disfarçado que a gente faz e não percebe. Foi isso que eu aprendi durante essa semana. Então, por muitas vezes eu clamei a misericórdia de Deus sobre a minha vida e fiz aquilo que Jó nos ensinou, né? Como é bonita a escola dominical, a gente vai relembrando o que a gente já estudou. O que Jó fez? Sentou lá e refletiu sobre toda a vida passada dele. Então, mais uma vez, eu fiz esse exercício, faça os irmãos também. Porque olha só o que eu elenquei aqui como ser o julgar. Primeira coisa, que foi que nós vimos aqui, é nós falarmos que alguém fez alguma coisa que não fez, né? Esse seria o primeiro julgamento triste que nós aqui dentro da igreja temos que tomar o cuidado de não fazer, né? Dizer que alguém fez o que na verdade não fez, que é culpado do que não é, né? Lembrando que nós estamos falando aqui do caso entre irmãos. Depois, olha como esse daqui é um pecado minucioso, que a gente pode cometer sem perceber. A pessoa faz alguma coisa, você observa a atitude daquele irmão diante de um ministério, diante de um trabalho, você olha e fala, aquele irmão está agindo errado. Eu estou percebendo que a maneira que aquele irmão está seguindo aquele caminho dele ali, olha, não vai dar certo. Só que a intenção do coração dele, a direção que Deus deu na vida dele é boa. E nós estamos julgando como errado. Entende? Então, a gente julgar que a intenção da pessoa, o que ela está fazendo é errado, quando na verdade o trabalhar de Deus na vida dela e o coração dela não está mal intencionado. Mas é os nossos olhos maldosos que demos lugar a esse julgamento ruim.
né? Então aí observei como que nós às vezes julgamos, nós observamos um trabalho e nós vimos, ah não, aquilo ali está errado que aquele irmão está fazendo, aquela atitude está errada, mas nós não sabemos o que vai no interior, né? Então aí é um julgar que a gente nem percebe que está julgando, né? A gente pensa que está observando, fazendo uma análise, que a gente está, né, de repente até sendo alertado por Deus para dizer que aquele irmão ali não está agindo de maneira errada dentro de alguma coisa dentro da igreja, mas na verdade nós estamos julgando mal, porque nós não sabemos qual é a fala que Deus teve com ele, nem qual é a intenção que vai no coração dele. Pensar que a intenção, mais uma vez, né, pensar que a pessoa está sempre mal intencionada, a pessoa que, a gente quando pode cometer esse pecado do julgamento, é pensar, a pessoa está de todo bom coração fazendo aquilo, com todo amor e carinho, né, e a gente olha aquilo e fala, não, esse aí tá com segunda intenção, esse irmão está fazendo tal trabalho, mas eu sei que por trás, porque esse irmão tem antecedentes. Essas coisas que eu estou falando, irmãos, eu invento da minha cabeça, tá? Eu não falo para ninguém, tá bom? Eu invento, assim, exemplos da minha cabeça. Não, aquele irmão, ele tem antecedentes. Eu conheço a vida daquele irmão, naquele outro momento lá, ele fez tal coisa, eu já sabia que ele tinha feito com a intenção de conseguir um benefício lá na frente. Eu conheço aquele irmão. Eu sei que agora, se ele está fazendo tal coisa, ele está mal intencionado. Ele está objetivando uma coisa para benefício dele. Então a gente está julgando a intenção do coração da pessoa. Que capacidade nós temos para isso, né? Então os irmãos estão vendo como eu quero mostrar para os irmãos como o pecado do julgar, como ele é ardiloso, né? Ele toma a gente sem a gente perceber. A gente vem na nossa mente esses pensamentos. Por isso que eu estou falando para os irmãos que durante a semana eu fiquei clamando pela misericórdia de Deus, porque a gente sem perceber fala essas coisas, pensa, né? Conclui essas coisas. E esse pecado toma conta da nossa vida. Aí a gente pensa que só porque a gente não acusou, não julgou no sentido assim de julgar e dar uma sentença mesmo, aquele julgamento mais feroz, a gente não está julgando, mas está julgando. Está julgando a intenção do coração até de quem vive com a gente junto dentro de casa, né? Uma outra coisa terrível é aplicar um castigo imerecido, né? Ou um castigo que a pessoa, além do que a pessoa necessita. Isso é terrível também. Eu já escutei aqui. Eu perguntei assim, quem fez a lição? Porque os irmãos sabem, todos nós aqui vivemos em comunhão, né? E a gente vai um na casa do outro, eu conheço as histórias um do outro. Eu sei que tem irmão que poderia testemunhar isso. Que foi aqui, não vou dizer, não sei se bem a palavra castigado, mas foi repreendido pela igreja além do necessário. Ele poderia até ter uma certa culpa daquilo que ele estava sendo julgado e exposto ali diante da igreja, que ele estava errado. Mas só que a condenação que a igreja pôs foi maior do que aquilo que ele realmente merecia. Então isso é uma coisa séria também. Às vezes a pessoa faz uma coisa mínima. A igreja precisa cuidar daquela pessoa, não deixar aquilo ali crescer, radicar dentro da igreja, precisa. Mas também não de uma maneira que vai expor, machucar, ofender, ou vamos então excluir, mandar embora. Não, então também esse julgamento e aplicar já um castigo imerecido, um castigo que não está condizendo com o tamanho do erro, muito complicado, né? E eu sei que tem uma pessoa aqui que passou por isso, mas fique à vontade se quiser falar, né? E condenar uma pessoa também. Você observa o irmão, observa a pessoa que está convivendo aqui com a gente, você viu que a pessoa está errada, você coletou evidências que a pessoa está errada, você coletou prova, você prova que a pessoa está em pecado realmente. Então já vamos condenar, estou falando só dentro do nosso coração. Então, para mim, olha, eu estou provando que o irmão tal está em pecado. Então, para mim, dentro do meu coração, ele já está julgado. Agora deixo que o pastor ou os irmãos que
que tem a competência, que cuide dele. Mas para mim, eu já já provei que ele está errado. Mas vamos ver o que fala lá em João 7,51. João 7,51. Porventura, julga a nossa lei ao homem sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que ele fez? Olha só o que Nicodemos fala em João. Está falando até da lei, né? Do Velho Testamento. Vai julgar sem ouvir o que ele fez? No caso do julgamento de Jesus Cristo aí. Então, você obteve provas de que o irmão realmente errou, mas você sentou para conversar com ele, para ouvir se realmente? Ou você já no seu coração já deu a sentença, já condenou diretamente? Então, eu quero mostrar aqui para os irmãos nessas questões, né? Se alguém quiser colocar mais algum outro caso que poderia expor alguém a julgamento, como esse é um pecado sutil, que toma a nossa mente e a gente sem perceber julga, porque quando você diz não julgueis, eu não julgo pessoa, mas quando a gente começa a analisar assim mais profundamente o que é o julgamento, a gente vê que será que eu não julgo mesmo? Aí foi aonde que eu falei para os irmãos, eu tive que fazer novamente aquela retrospectiva dentro de mim mesma e confessar diante de Deus quantas vezes eu cometi esse pecado de julgamento, porque eu olho e penso, será que vai dar certo mesmo? Será que está fazendo certo? Já julguei. Será que a intenção dessa pessoa é boa? Essa pessoa está... Já julguei. Então são pecados que a gente comete de maneira muito... É um pecado que a gente comete de uma maneira muito sutil. O problema, irmã, cada um de nós temos um senso de justiça. Né? E por ter esse senso de justiça, muitas vezes nós queremos que seja julgado na medida que eu acredito, sendo que cada um tem um parâmetro. E quando Jesus diz para não julgar para não ser julgados, o que é? O peso que você está sendo julgando o próximo pode recair sobre você também isso. Né? Aquela história, você gosta de acusar, você gosta de julgar, mas quando você aponta para você, você quer se defender de toda maneira. Né? Então é complicado isso, porque o ser humano, cada um tem o seu senso de justiça, cada um foi criado em uma casa, cada um foi criado em uma cultura, cada um foi criado de um jeito. Então tem muitos, por exemplo, que como ele está num assunto polêmico, não quero levantar polêmica, mas por exemplo, tem gente que é a favor da pena de morte, tem gente que é contra. A exemplo, tá? Cada um tem um senso de pensamento e justiça sobre isso, mas ninguém quer que recaia sobre si. Né? Então, é para se pensar isso, né? Quando nós vamos pensar em julgar, né? No julgar. Como a irmã está dizendo, né? Se eu pensei já que essa engraçada, eu sempre penso assim, melhor dar o crédito de confiança do que julgar mal. Do que julgar mal. Então o pastor está dizendo aqui que essa é uma questão complicada, né? Por causa que o que acontece? Nós temos o nosso senso de justiça, né? Como ele está dizendo. Parece que é uma coisa nata nossa, né? Por isso que eu estou falando para os irmãos o quanto que eu necessitei clamar pela misericórdia de Deus. Porque é uma coisa que parece que às vezes até automática na nossa vida, né? Ver alguma coisa e já tirar uma conclusão, né? Parece que é uma coisa nata. Mas o pecado é uma coisa nata em nós também. Nós já nascemos em pecado. E muitas outras coisas é nosso também, da carne. Por isso que nós lutamos contra a carne e o sangue, né? Por isso que nós lutamos, aquilo que a gente quer fazer a gente não faz, o que a gente quer, né? Paulo fala desse dilema. Por isso que a Rose falou, nós temos que andar cada vez mais perto de Jesus. Por isso que nós temos que ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, cumprir a palavra de Deus, se encher dela, para que Ele assuma um controle maior do que o nosso eu, do que a nossa carne, que é pecaminosa. Por isso que o que o pastor falou é o que eu estou querendo mostrar para os irmãos, o quanto esse pecado é natural às vezes nosso. A gente faz sem perceber. Eu ouvindo aí, eu estou imaginando o seguinte, eu acho que a injustiça também, digamos, a pessoa julga, não tanto pelo julgo, eu falo isso por mim mesma como criança. Por um ato que eu cometi, não confessar a verdade do fato, a
A boca eu fui injustiçada durante o tempo que eu vivi naquele local, por não confessar. Aí depois começou a acontecer coisas, e eu acabei pagando por não ter confessado. Então, às vezes é isso, às vezes a pessoa, pelo que ele fez, uma vez, É julgado. aí ele é julgado pelo resto da vida. Pela resto da vida. Então é isso que foi que eu falei, a irmã Rosa está dando esse testemunho que aconteceu com ela, né? Uma vez fez, então se fez uma vez, vai fazer sempre. Aí já julga por, diga. O pastor Gil ele está dizendo aqui que vai lhe julgar pelas aparências e julgue com justiça. João 7:24, na linguagem de hoje. Ele está citando esse culto. João 7:24, ele colocou na linguagem de hoje: pare de julgar pelas aparências e julguem com justiça. Pelas aparências, né? Pelas aparências, Davi não tinha sido ungido rei, né? Porque Samuel só olhou para os filhos bem bonitos de Jessé, né? Mas a aparência foi Davi. Obrigada, pastor. Então, esse pecado do julgamento, ele é muito sério, né? Eu quero mostrar isso para os irmãos e o quanto ele pode trazer feridas e tristezas na vida daquele que é julgado injustamente, né? Foi o que eu disse no Salmo 55, né? O quanto dói na vida da pessoa que é julgada. E como o pastor falou, isso também traz males para a nossa própria vida, porque o Senhor Jesus disse que na medida que nós julgamos, nós também vamos ser julgados. Então, do mesmo jeito que nós julgamos o nosso irmão, Deus também trará a mesma medida sobre a nossa vida. Então, nós estamos buscando a condenação para nós mesmos. Porque na medida que vocês julgam, vocês vão ser também julgados por Deus. Deus vai trazer o mesmo julgamento. Vai fazer a justiça, que foi o que a Rose falou. Vai trazer a justiça. Então, essa questão de como vamos ser julgados, Deus também vai nos julgar da mesma maneira, de como nós julgamos o próximo, né? O nosso irmão. E ele vai dizer aqui, hipócrita. O que é hipócrita? Hipócrita é o falso, né? Pessoa falsa. A pessoa que usa de artifícios para mostrar que é uma coisa que não é, né? Então, hipócrita, porque a pessoa está se preocupando em tirar um pequeno cisco do olho do outro, mas não vê que tem uma trave, né? Uma trave é uma madeira, né? Grande que usa para escorar ali na construção. A gente viu aí na nossa revistinha, eu não entendo bem disso, mas é algo bem grande, né? E o cisco é algo bem pequenininho. Então a gente vai lá tentar tirar o cisco do olho do nosso irmão, mas no nosso olho tem uma trave bem grandona, né? Então eu sou uma pessoa, vamos supor, eu sou uma pessoa extremamente arrogante, mas o irmão mostrou uma pequena atitude de arrogância, eu já quero ir lá falar, mas eu que sou extremo da arrogância, como que eu já quero ir lá repreender o outro, né? Então são coisas assim, está sendo uma figura de linguagem bem forte para mostrar que realmente é uma coisa grave. Primeiro vamos cuidar de nós mesmos, né? E como que nós vamos combater então essa questão, né, de nós não deixarmos nos levarmos e não acabarmos nos tornando pessoas maliciosas, né? Pessoas que só veem intenções ruins no coração das pessoas, pessoas que se enchem da sua própria justiça, né? Igual a gente leu lá em Tiago, que já quer ser o próprio juiz, né? Já quer se colocar no lugar de Deus, né? Então nós somos cheios da nossa própria justiça. Ou aquele que pensa assim, ó, aquele ali está em pecado, ai, graças a Deus, pelo menos eu sou melhor que esse, né? Então já usa o julgamento do outro para se sentir melhor, né? Ai, aquele irmão caiu naquele pecado lá e graças a Deus eu tô livre, eu tô bem, aqui tô certinho no meu canto, né? O outro lá tá mal, então aí quer dizer que isso é um parâmetro para eu estar me exaltando. Então, essas coisas precisam ser cada dia mais eliminadas da nossa mente, do nosso coração, a vigilância, comunhão, o andar com Cristo. Irmãos, quem é que vai resolver tudo isso? Tem um sentimento, né, que nós estudamos lá na primeira carta de Coríntios, que também vai nos dizer quem é que vai nos livrar de tudo isso. 1 Coríntios 13, todo mundo gosta, né?
virou poesia, virou letra de música, até o mundo exalta 1 Coríntios 13. Por quê? 1 Coríntios 13 não julga. O amor é aquele sentimento que, se você nutre no seu irmão, né? O amor, ele resolve todos esses problemas. Então, o que nós temos que encher o nosso coração é do amor de Deus e do amor pelo outro. Que o mundo hoje fala tanto em amor, fala tanto em empatia, fala tanto nesses assuntos. Dentro da igreja também falamos tanto de amor, mas muitas vezes, né, quantos decepcionados com a igreja, quantas pessoas deixam a igreja por conta de coisas que acontecem. Então, o amor é aquele sentimento que nós vamos tentar buscar nutrir cada vez mais um pelo outro, porque se nós verdadeiramente amamos, e como diz lá, voltando nas bem-aventuranças, sede misericordiosos, né? Bem-aventurado misericordioso. Então, se nós sabemos que o Senhor Jesus nos amou grandemente, foi misericordioso, não nos pagou na medida que nós merecíamos ser pagos, né? Então, esse amor é o que vai fazer, se a gente fizer essa troca, colocar mais amor, o julgamento vai ficando de lado. Esse exercício. Porque o amor não vai pensar mal, o amor não vai julgar mal. Se eu amo aquele meu irmão, eu amo tanto ele, que às vezes ele pode até fazer uma coisa errada, mas ele é tão meu amigo, eu gosto tanto dele, eu vou até tentar dar uma maquiada no pecado dele, eu vou orar por ele, eu não quero acreditar que aquela pessoa fez aquilo. Então, é o amor é que vai ser o que vai mudar a ordem das coisas. Quanto mais nós nos amarmos, menos nós vamos julgar os nossos irmãos. Não é verdade? Porque o amor, ele é uma coisa que ele é fantástico, ele é soberano. A gente ama tanto que a gente não quer de maneira nenhuma ver o mal na vida daquela pessoa, de jeito nenhum. Como eu já falei aqui várias vezes, tem um irmão que eu sempre falo para ele: olha, se você fizer a coisa mais feia do mundo para mim, eu não vou ficar bravo com você, porque a nossa amizade é para sempre. Então é amor, né? E aí você vê, você até vê, mas você não quer ver, deixa para lá. Vamos esconder, você vê, mas você não quer ver. Vamos orar para que Deus melhore, para que as coisas fiquem bem, porque você quer ver o bem, porque você ama, né? Então esse é o que vai resolver todas as coisas. E no final Jesus vai entrar com uma palavra, e parece que saiu fora, né? Não dê pérolas aos porcos, não dê aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Então tá bom, né? Eu tenho já o meu olho limpinho, não tem cisco nenhum no meu olho, né? E aí eu posso observar o outro, né? E aí eu vou pregar o evangelho, pregar. E de repente aquela pessoa começa a escarnecer da palavra, começa a zombar. A pessoa, não, mas eu tenho que pregar o evangelho, porque que nem o pastor pregou domingo, é o ID, eu tenho que pregar o evangelho, eu não posso me calar. Mas então Jesus está dizendo aqui que tem um limite. A partir de uma hora que a pessoa se recusa e começa a escarnecer, e começa a zombar da palavra. Eu, José, irmão Malvino, conhecemos um senhor que, irmãos, misericórdia, se você falar de Jesus para esse homem, irmãos, é coisa terrível o que ele fala. Eu falei para o José e para o irmão Malvino no sábado, sexta-feira: por favor, gente, não fale mais de Jesus para esse homem. Em nome de Jesus, não fale mais. Porque o que ele fala da palavra de Deus é coisa pesada e terrível. Então, é jogar a nossa pérola mais preciosa, que é o Evangelho de Deus, para os cães e para os porcos, que na linguagem do Velho Testamento são animais imundos. Então, aí chegou no limite que nós não podemos mais fazer isso. Pregamos o Evangelho, levamos a palavra, mas não podemos também rifar a palavra de Deus. Olha, escuta mais um minutinho, olha,
mais um instante, vem cá, mas eu não quero saber, não, mas vem aqui, eu vou falar. Não, gente, chegou um momento em que Jesus está dizendo, não, se é para jogar a sua pérola para os porcos, então chega, não vamos mais evangelizar, chegou o momento de parar. Falamos de Jesus, falamos do Evangelho, falamos das boas novas do Senhor, até onde a pessoa está disposta a ouvir, ela quer. A partir do momento que ela está desfazendo do nosso bem tão precioso, então a gente não vai mais insistir com isso, né? Provérbios 23:9 traz para nós essa orientação também. Quem está com Provérbios 23:9? Não fale aos ouvidos dos tolos, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não fale ao ouvido dos tolos, né? Mais uma vez aí a mesma palavra, em Provérbios 9, 7 e 8, também vai dar essa mesma orientação. O que repreende o esclarecedor traz afronta sobre si, porque se insulta o perverso, a si mesmo se divide. Não repreendas o esclarecedor, para que te não obedeça. Repreende o sábio, e ele te amará. Não adianta falar com o escarnecedor, a gente vai só se aborrecer. Aquela pessoa que está zombando da palavra vai aborrecer a gente, né? Então não adianta. Aí na Provérbios 9, 7 e 8 está dizendo isso. Agora, se a gente vai falar com o sábio, com a pessoa de Deus, né, que é guiada pelo Espírito Santo de Deus, aí essa vai sentir amor por você. É o que eu sempre falo para os irmãos aqui. Irmãos, tudo que... Eu tenho cada áudio guardado dos irmãos que é uma bênção, porque são coisas que os irmãos falam para mim e eu recebo com grande alegria. Se é uma coisa, se é para elogiar é bom, e se é para dar uma opinião, fazer uma crítica ou dizer que desse jeito não dá, do outro jeito é melhor, é uma bênção também, eu fico contente. Então, a pessoa que quer fazer aquilo para o melhor, ele recebe uma palavra, né, de orientação, de exortação, de repreensão, de correção, recebe aquilo com amor. Né? Eu amo os irmãos que muitas vezes vieram me ensinar, me mostrar uma maneira melhor de fazer as coisas. Mas o escarnecedor não, ele só vai ficar aborrecendo a gente, então não vamos entregar o nosso bem, né, o nosso evangelho aos que não dão valor a ele. Mais alguma colocação? Mais algum testemunho? Mais alguma? Esse último parágrafo aqui, que fala sobre lançar as pérolas, né, as portas. No sábado passado estivemos fazendo aquele evangelismo. Isso pegou muito, né? Chegava na porta das pessoas, eles ficavam escondidos, de repente eles apareciam. Assim, olha, eu estou cheio, né? Eu já resolvi tudo que eu tinha que lançar hoje e não me enche, né? Porque eu estou tranquilo, a pessoa está vendo que a pessoa está retraída, está e precisando, né? Então, bem, né? Aí a gente vai conversando devagarzinho, aí eles pegam e chocam a gente, né? A gente encosta o cantinho, ora por aquela vida, né? Que está perturbado. E é uma perturbação, né? Então, mas aí não dá mais aquela sequência, né? Não tem como a gente dar mais aquela sequência, ele está insistindo ali. De que foi um aprendizado tão grande, né? Mas aquilo no coração da gente sai que é um coração, puxa vida, né? Dolorido, né? E outras pessoas, igual o pastor irmão falou, que eles recebem a gente, né? Recebem e compartilham com a palavra, eles até ensinam a gente, né? Que eles retribuem. Pô, eu fiz isso, muitas vezes eu fiz isso, né? De estar nas portas, falando do Evangelho. Então aqui não engrandece aquele meinho que a gente ali conversando. São coisas, né, que a gente aprendeu muito no sábado sobre essa passagem que nós tivemos lá, né? Então a gente fica refletindo, as pessoas que têm essa necessidade, mas não aceitam, né? Tem aquele egoísmo guardado ali dentro, aquela coisa guardada ali dentro, e não tem noção do que é a palavra de Deus. O irmão Bertoldi está contando para nós aqui que sábado, né, houve a mobilização para a evangelização, início do trabalho no Araçá, e puderam experimentar isso, né, nas portas, aqueles que recebem bem
e querem olha, uma palavra de oração, querem ouvir de Jesus, mas já tem aqueles que são ríspidos, né? E não querem, não quero. Então a gente já tem que respeitar e sair, porque ali não vamos entregar, né, para aquela pessoa que vai. Então a igreja aqui já aprendeu, os que puderam estar lá sábado, viver essa realidade recentemente, né, daqueles que recebem e daqueles que escarnecem, graças a Deus, né, já puderam pôr em prática. Irmãos, está sido uma bênção, né, essa nossa divisão aí com a direção da escola dominical. Estou bem contente, né, a ideia foi do irmão Bertoldi, mas Deus tocou grandemente o nosso coração, né, irmão? Então, foi uma bênção, todo mundo dirigindo a escola dominical, glórias a Deus. Aí fica diferente, né? Cada domingo tem alguma coisa nova. Esse domingo nós temos um quase voluntário. Foi um voluntário meio acuado, mas foi voluntário. É o irmão Benê que vai dirigir domingo que vem, né? E os irmãos vão se preparando aí. Que ou se voluntaria ou nós indicamos, tá? Mas todo domingo tem que alguém vir aqui na frente fazer um treino. E olha, eu vou começar com as crianças, os irmãos vão gostar. Olha, vão orando. Eu vou começar a fazer um exercício com as crianças e os irmãos vão orando, que se eles toparem meu desafio, também vai ser uma bênção. Vou pôr eles aqui para falar também, para eles irem começando a aprender, tá? E eu quero dizer... Você estava falando sobre o próximo irmão Benê, eu fiquei pensando, vamos treinar as crianças também para um domingo, estar fazendo a gordura, e aí meu pensamento foi o teu. Tá, já confirmou no coração da Beth aí. Essa semana eu fiz um planejamento para as crianças virem aqui à frente também, ter uma participação, para eles criar desenvoltura, né? E a Beth também já tinha pensado que as crianças poderiam... se tiver uma criança mais desenvolta que queira dirigir a escola dominical, amém, né? Glória a Deus. E eu quero também trazer aqui para os irmãos uma informação. Nós estamos aos poucos aí melhorando, né? Tanto a nossa transmissão quanto a nossa organização aqui da escola, né? Então, nós vamos começar o livro de Gênesis e nós vamos realmente agora matricular, tá? Os novos alunos, se houverem novos alunos. Porque, para eu ter o controle, tá, irmãos? Quando eu preciso de um material, para a gente poder saber quem são aqueles que são matriculados ou são aqueles que podem vir quando, né, tem disponibilidade, aquele que trabalha, aquele que não tem condições, é aberto, né? Mas tem os matriculados e aqueles que não têm condições de se matricular ainda, mas frequentam tranquilamente. A única diferença, quero que os irmãos entendam bem isso, qual é a diferença do irmão matriculado na escola bíblica e o irmão não matriculado? A diferença é que quando eu vou preparar material, quando eu vou preparar uma aula, qualquer coisa, eu sei, claro, tem que trazer sempre um extra, né, para uma visita que venha. Mas eu sei quais são aqueles irmãos que estão ali sempre e aqueles que não podem faltar. Nós vamos fazer a mesma coisa com as crianças para podermos providenciar também material que eles precisam. E aí, um irmão me questionou por que é que eu faço a transmissão pelo Facebook. Então, eu quero compartilhar, não é nem dar uma explicação, sabia? Eu acho que foi muito boa essa colocação da irmã, porque para eu poder compartilhar com os irmãos aqui. Irmãos, eu faço a transmissão pelo Facebook, começou com a pandemia e aí eu fui analisando e vi que é importante. E nós temos tido, irmãos, um bom alcance com essa questão, né? A bênção que Deus deu para nós aqui na nossa escola dominical tem alcançado outras vidas. Então, eu acredito que, assim, da nossa igreja, são poucos os que acompanham pelo Facebook. Por exemplo, hoje temos o irmão Malvino, orem por ele, a Sueli. O irmão Malvino está em viagem, né? Ele está tendo que fazer os exames que ele faz a cada 2 meses, ele tem que fazer o check-up dele. Então, se não houvesse Facebook, ele perderia, né? A irmã Rose. Ele até colocou aqui, está uma bênção, a escola dominical, eu estou assistindo discutiva. Então ele já pontuou que ele está lá. Então, não perde a sequência do estudo. A irmã Rose está aqui com a gente a cada 15 dias, mais ou menos isso, né? A Rose do Baeta. Então, ela também não perde a sequência dos estudos. Os irmãos da igreja
São pouquíssimos os que estão acompanhando, porque nós temos aqui irmãos que têm acompanhado a gente pela internet. O pastor Gil, que está com a gente hoje, frequentemente ele está aqui assistindo, né? Tem irmãos que mandam mensagem que eu não conheço, mas eu sei que os irmãos conhecem. A irmã Vilma sempre coloca as observações aqui. A irmã Maria Sueli é conhecida da igreja, né? Ela também sempre está acompanhando a escola dominical. Acredito que a irmã Vera também é conhecida dos irmãos, né? Ela também nos acompanha. Maria Sebastianade, conhecida dos irmãos, ela assiste frequentemente a nossa escola dominical. E assim muitos outros. Tem um irmão chamado Jair, amigo da irmã Sueli, que ele assiste regularmente. Tem o irmão Nivaldo, deixa eu ver, tem vários aqui que eu poderia citar os nomes. Tem o irmão Aguinaldo, a irmã Beth Nicole, tá? Deixa eu ver quem mais. Maria Ivete, já falei, né? Márcia Felipe, a Luciana, que é a esposa do André, que trabalha com a gente, sempre que ela pode, ela está presente. Então, a escola dominical tem alcançado, abençoado outras vidas, né? Por isso que depois da pandemia resolvi permanecer com a aula online e também procurar aperfeiçoar, né, para melhorar a interação. Os irmãos que estão nos ouvindo aí, ou que vão ouvir depois, hoje está com a gente também a irmã Elza. A irmã Elza também às vezes está aqui agora. A irmã Elza é de Jacupiranga. Irmã Elza, Deus abençoe. A senhora também está aqui na minha lista, que eu estou pegando. Então, a minha lista aqui é grande, eu estou pegando. A irmã Elza fez aniversário, Deus abençoe. Isso, Sueli, eu estava tentando lembrar do Jorge, eu falei do Jorge, o Nivaldo está sempre com a gente, Darcy, Neire também já esteve com a gente. Deixa eu falar todos aqui então: Ana Maria, José Arnaldo, Irene, João Iris, Sandra, qual que eu não falei ainda? O Gessé, Adilson, Jane, Mangabeira, Igor Lima, Irene, se eu falei da irmã Irene. Enfim, um abraço a todos esses irmãos que têm acompanhado a gente, né? E se vocês, irmãos, quiserem a revista, eu mando, tá? Pelo WhatsApp, pelo correio, como os irmãos preferirem. Tiverem o desejo de continuar acompanhando. Então, a gente vê que a bênção é para nós e é para os outros também, né? Então, por isso que eu mantenho aqui nossos estudos pelo Facebook, tá certo? E se a gente puder